Hoje nós vamos falar como romper ciclos que se repetem. Quando a gente fala aí sobre ciclos que se repetem, é algo que pode doer. Algo que pode doer bastante em nós. Mas esse assunto, ele liberta. Ele liberta muito. É importante olhar para os ciclos que se repetem na nossa vida. Sabe aquela sensação quando você tem um comportamento, quando acontece alguma coisa e você fala assim, ai meu Deus, de novo isso, de novo eu fiz isso, de novo eu falei isso, eu pensei que eu já tinha vencido. E você se pega repetindo, sabe? Esses ciclos, eles não acontecem por acaso, gente. Não é, sabe, porque a vida tá te levando. Não é. Eles são sinais e são mensagens para você. E quando a gente não cria essa consciência, a vida vai colocando o mesmo desafio no nosso caminho, só que com outro rosto. Enquanto você não cria consciência daquilo que está sendo um ciclo repetitivo na sua vida, isso sempre vai voltar, sempre vai acontecer de novo de formas diferentes. Hoje a gente vai se aprofundar nisso, o que é que acontece, por que isso acontece, como vencer isso. Então fica aqui, você que já está comigo, fica aqui comigo, continue encaminhando aí a live para que mais pessoas venham receber esse conteúdo. Eu quero fazer assim uma introdução para o tema assim bem rápido, né? Existe uma frase que eu vou estar falando aqui para vocês durante essa live. A frase é a seguinte: sem consciência você repete. Com consciência, você reconstrói. A importância da autoconsciência, que falamos ontem na nossa live de ontem. Então eu quero te mostrar por que você repete tanto e como que você pode finalmente sair desse looping emocional, desse ciclo emocional. Como, Josi, de verdade tem como se livrar disso? Tem, existe sim uma maneira, né? Qual que é o mecanismo do ciclo? Como que ele começa, né? O que faz acontecer um ciclo? Então, primeira coisa, todo ciclo ele nasce de 3 raízes emocionais. Quais são essas raízes emocionais? Primeiro são os traumas aprendidos. Isso está relacionado, gente. Na verdade, isso não é necessariamente aquele grande evento que te traumatizou, de repente, quando você era criança, né? Alguma situação assim muito grande que te causou uma dor e que até hoje você lembra disso. Não necessariamente, isso também, tá? Porque os traumas, eles são instalados em nós através de grande impacto emocional e através de repetição também. Às vezes esse trauma aí, ele vem, é uma frase, uma frase que você escuta e já te dói, uma rejeição, um silêncio daquela pessoa que você desejou ouvir alguma coisa, sabe? Algo que marcou você e gravou no seu cérebro a seguinte frase: isso aqui eu não quero viver de novo, eu não quero sentir isso de novo. E aí a gente vai para a segunda raiz, que são os padrões familiares. Nós crescemos ouvindo, vendo e sentindo coisas que se tornam a nossa referência emocional. Aquilo que você viveu lá na infância vira automático, fica automático aí na sua vida adulta. Tudo que você viu sua mãe fazendo, seu pai fazendo, a pessoa que te criou, para pensar um pouquinho, reflete um pouquinho aí sobre isso. Qual é o comportamento que você se pega? Qual é a situação que você se pega fazendo? Que aí você fala, nossa, tô fazendo igualzinho minha mãe. Fazendo igual meu pai fazia. Nossa, minha tia que me criou fazia exatamente assim. Ou você fala, eu sou igualzinho a minha mãe. Então, os padrões familiares, nós crescemos ouvindo, vendo e sentindo todas essas coisas que se tornam a nossa referência emocional, certo? E
A terceira raiz aqui são as crenças emocionais. São frases. Muitas vezes são frases que você não fala em voz alta. Você não expressa, mas elas estão aí dentro de você. Por exemplo, eu não sou suficiente. Eu estrago tudo. Ninguém fica. Eu sempre fico sozinha. Ah, chega no fim eu fico sozinha mesmo. Fico sozinho mesmo. Outra frase, eu tenho que ser forte. Eu preciso ser forte, sempre. Isso são crenças que moldam as suas decisões. Porque se você tá com isso batendo, eu não sou suficiente, eu não sou capaz, eu não consigo, você não vai desenvolver, você não vai aceitar um novo desafio, você não vai entrar em uma situação nova para você viver. Então, todas essas crenças, elas agem diretamente no comportamento, certo? Como que o ciclo funciona? Como que é essa questão desse ciclo? O ciclo funciona assim, ó, vou mostrar para vocês o caminho do ciclo emocional repetitivo. Primeira coisa que acontece, alguma coisa dispara a dor. Uma palavra, um tom de voz, não sei, alguma coisa. Sabe quando a gente fala gatilho? Ah, isso foi um gatilho para mim. Alguma coisa toca lá na sua dor. Essa é a primeira parte do ciclo. A segunda parte, a emoção, aquela emoção velha volta. Talvez a raiva, o medo, talvez uma vergonha, não sei. Mas primeiro a dor dispara, segundo vem uma emoção aí por trás, terceiro você reage sem nem perceber. Então, ou você ataca, ou você foge, ou você se cala, ou você se cobra, ou você quer controlar, quer ter o controle, controla demais, ou você se sabota inteirinha. Lembrando que o nosso cérebro, nosso sistema aqui emocional, nós somos feitos para sobreviver, né? Então, diante de qualquer situação, ou a gente ataca, ou a gente foge, ou a gente paralisa. Quando são feridas emocionais, traumas que ativam, né, a nossa amígdala, como falamos nos dias anteriores, a reação ela vem. Disparou a dor, veio uma emoção velha de volta, algo que você já sentiu e aquilo volta e faz o seu sangue ferver, e aí você tem uma reação. Sem perceber, você reage de alguma maneira. E a quarta coisa, a consequência reforça o ciclo. A consequência reforça o ciclo. A dor disparou, a emoção velha veio, eu reagi, e por conta da minha reação, a consequência é que vai começar tudo de novo em algum momento. Porque eu estou no automático. Esse ciclo, ele é automático. Enquanto eu não faço algo que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, isso fica sendo um ciclo que não para. A dor dispara, a emoção velha vem, existe uma reação sem perceber, e por conta dessa reação, a consequência vai reforçando o ciclo. A relação se desgasta, você se sente culpada, a autoestima despenca, e então você confirma a mesma história. Tá vendo? Eu sou assim mesmo. Entendem? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? O ciclo funciona assim. Você tá identificando? Consegue identificar? Eu vou repetir. O ciclo funciona assim. A dor dispara, é o tal do gatilho. Alguma coisa você ouve e aciona o gatilho. Aí vem uma emoção antiga relacionada a esse gatilho. Vem um medo, vem uma vergonha, vem um abandono, vem uma rejeição, vem uma dor. Imediatamente vem uma reação. E essa reação reforça o ciclo. A consequência é que reforça o ciclo. E aí você olha pra você e fala, tá vendo? Eu sou assim mesmo. Eu não consigo. Não consigo sair disso. É isso aí, a vida é isso. E aqui, gente, tá uma chave muito, muito importante. Não é você que tá repetindo
o ciclo. É a sua dor, é a dor que existe em você, é o seu corpo tentando te proteger. Vamos seguir aqui que vocês vão entender, vai ficar claro isso tudo que eu tô falando. Nós vamos para uma parte aqui de como romper. Como que a gente pode romper esse ciclo, então? Existem três movimentos que rompem aí qualquer ciclo emocional. Boa tarde, Carol, Creuza, Cris, Gabis. Boa tarde, meninas. Quais são esses movimentos que rompem qualquer ciclo emocional? O primeiro movimento é reconhecer o padrão. Eu preciso reconhecer o padrão. Você só muda aquilo que você vê. Você só muda aquilo que você reconhece. Enquanto você acha que é a vida é assim mesmo, você vai seguir repetindo esse ciclo. Então, reconhecer significa dizer assim, ó, eu ajo assim quando isso acontece. Sabe, dar nomes aos bois, identificar, começar a se perceber. Esse é o primeiro movimento para que o ciclo emocional comece a se romper, tá? Reconhecer, entender, compreender e começar aí, a gente vai para o segundo movimento, que é nomear as emoções. Então, a partir do momento que eu identifiquei, que eu reconheci, eu vou começar a dar nomes aos bois agora, de fato. Porque se você não nomeia, não vai transformar. Você teve a clareza, você começa a colocar o nome, eu estou me sentindo assim por causa de tal situação. Isso vai tirar você do automático. Isso é vindo para a sua consciência. Ah lá, a Cris comentou aqui, reconhecer o padrão. Precisei fazer isso em uma reeducação financeira. As dívidas escondem padrões doentios. É verdade, Cris. Essa questão financeira, eu também trabalho muito isso na minha vida, na minha família, porque na hora a gente repete a escassez, né? Todas essas questões, carregamos às vezes um sentimento de eu não posso ter porque os meus pais não tiveram. E não é sobre isso. Cris, obrigada pela sua contribuição aqui, tá? Então, o primeiro movimento é reconhecer o padrão, identificar. O segundo movimento é dar nome. Nomeie isso. E nós falamos muito sobre isso na live de ontem à noite, na live da série Explorando o Potencial Humano, que a gente faz toda terça-feira às 21 horas. Ontem eu e a Joelma, destrinchamos esse assunto. Então assiste a live de ontem, tá aí no meu Instagram, tá? Então você vai começar a dizer para você mesma e você vai começar a notar. O que eu senti agora foi medo de perder, por exemplo. Eu senti agora vergonha. Identifique o seu sentimento e escreva o seu sentimento. Eu me senti abandonada, eu me senti rejeitada, eu tô com raiva, eu tô brava, eu tô irritada. Não sei qual é o seu sentimento, mas escreva. Porque quando você coloca nome, essa emoção, ela deixa de te controlar por baixo dos panos. Agora ela vem pra sua consciência. E quando você fala, você respira, você diminui aí a amígdala cerebral, o seu sistema límbico e começa a fortalecer o seu neocórtex pré-frontal, que é o CO aqui, ó, o mais importante do nosso cérebro, onde estão as nossas decisões, a nossa capacidade de decisão. O movimento número 3 é responder diferente. Então eu identifiquei, eu reconheci, eu escrevi e agora eu vou começar a fazer diferente. Eu vou começar a mudar o meu comportamento, responder diferente. Romper um ciclo não é abandonar a vida e começar do zero. Não, esqueci tudo. Isso aqui passou, já era, agora é daqui para frente. Não, gente, isso não acontece. O que acontece é que você começa a responder de forma diferente à mesma situação. Porque lembra que as situações vão se repetir? Vai continuar repetindo. Então, a situação veio. E se antes você explodia, agora você vai respirar. E vai falar com calma, com tranquilidade.
sabe? E isso, gente, é um exercício diário. Eu não tô falando que vocês vão sair daqui dessa live sabendo fazer tudo isso e muito rápido. E não, estou falando para vocês, estou trazendo para vocês que isso é possível através de muito exercício, de ajuda e tudo mais. Então, se antes você sumia, ai, não quero nem saber mais também, sumia da vida de todo mundo, sumia, agora você permanece. Você não vai sumir mais. Você vai continuar. Se antes você agradava todo mundo para não perder as pessoas, agora você se posiciona dentro daquilo que é a sua essência, aquilo que faz sentido para você, aquilo que é o teu propósito de vida. Por quê? Porque você identificou, porque você reconheceu, identificou, escreveu, começou a mudar o seu comportamento. Pequenas mudanças de respostas já criam grandes mudanças de destino. Eu anotei essa frase aqui, eu vou repetir. Pequenas mudanças de respostas na sua vida diária criam grandes mudanças de destino. Dê valor para as pequenas conquistas do seu dia a dia. Eu tenho feito isso, gente, e é muito legal. Porque às vezes, sim, o sangue quer ferver em algumas situações. Eu respiro, eu falo, Deus, obrigada, porque hoje eu consigo agir diferente. Eu não sou mais a mesma, eu não tenho mais o mesmo comportamento. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Então, ó, você já aprendeu aqui como que é o ciclo, como que ele se forma. Você já aprendeu aqui como começar a quebrar esse ciclo. E agora eu não consigo não falar um pouco dessa parte da nossa espiritualidade, né? A Bíblia, ela fala sobre a renovação da nossa mente. Estamos falando esse verso bíblico aqui durante toda a semana, porque ele conecta demais com absolutamente tudo o que nós temos falado, e muito mais do que falado, tudo que nós temos vivido, né, aqui como pessoa, como instituto, e dentro do nosso trabalho que nós temos aqui entregado e desenvolvido, né, na nossa cidade. Então, a renovação da vossa mente é possível acontecer. Tudo que a neurociência vem comprovando, Jesus já havia ensinado, já tá tudo lá na Bíblia, sabe? Enquanto você pensa com a mente ferida, enquanto você fica focando na dor, sabe, no que te feriu, isso vai ficar se repetindo. Isso vai ficar se repetindo e é o ciclo. Agora, quando você começa a pensar com uma mente renovada, aí você se reconstrói. Aí começa a acontecer tudo de lindo, sabe? Deus, ele não quer ver você preso naquilo que te feriu. Ele quer você consciente daquilo que te constrói, daquilo que te leva para viver a vida plena. Que sim, gente, nós podemos viver aqui. O mesmo verso, ele fala, não vos conformeis com este mundo, com este século, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aonde? Aqui. Para você usufruir, para você viver tudo isso. Nós vamos, e nós estamos nesse caminho. Então, nós temos falado aqui durante toda essa semana sobre a importância de nós olharmos para dentro, nos permitir de verdade conectar, sabe, com a nossa essência. E sabe, gente, eu fico emocionada, porque fazem 3 anos. A gente tem um tempinho aqui, eu vou contar rapidamente. Fazem 3 anos que eu estou nessa jornada de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. E eu não podia imaginar, de verdade, eu não podia imaginar que eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Boa tarde, Noeli. Seja bem-vinda, querida. Eu não podia imaginar que tantas mudanças aconteceriam na minha vida, sabe? Em qualquer momento desse,
vocês vão saber aí, tem 2 novos projetos chegando e eu vou contar muito da minha história. Eu vou abrir aqui de verdade, sabe? Situações que eu vivi ao longo desses últimos 10 anos, 12 anos mais ou menos. E vou focar muito nesses 3 últimos anos, porque aquilo que a gente foca cresce. E eu quero focar na minha transformação, eu quero focar naquilo que se renovou em mim, eu quero focar nos milagres do sobrenatural, eu quero focar nessa verdadeira liberdade. Porque a liberdade, ela não está em a gente caminhar conforme o mundo vai indo aí, né? A manada. Ai, tá todo mundo indo por aqui, eu vou por aqui. Tá todo mundo... Não. A nossa verdadeira liberdade está nesse lugar onde a gente consegue entender que sim, nós temos a capacidade de escolher a vida que nós queremos viver. E de dentro para fora, nós podemos permitir que essa transformação aconteça. Eu vi, inclusive, eu não sei se a Carol tá por aqui ainda, mas eu vi ela, um story dela falando que tudo já foi feito, tudo que precisava ser feito para que a gente tivesse condições de viver uma vida plena, já foi feito, que é o sacrifício lá de Jesus na cruz. O véu rasgou, ele fez tudo já. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando de espiritualidade. Eu não sei em que você crê. Eu creio em Deus. Deus Criador, eu creio em Jesus. Eu acredito, essa é a minha fé. E Jesus foi o cara mais incrível que pisou nessa terra, perfeito. É a única pessoa que a gente pode imitar. Não tem outra pessoa pra gente imitar nesse mundo, mas Jesus sim. Assim, eu falo na completude, assim, sabe? Em absolutamente tudo. Tem pessoas que nos inspiram, tem pessoas aqui que me inspiram, sim. Mas eu falo de perfeição, a perfeição é Jesus. Certo? E aí, eu fico maravilhada, assim, porque se a gente tivesse essa conversa aqui há 3 anos e meio atrás, você que tá me conhecendo agora não pode imaginar como estava a minha vida. E não precisa nem ir muito longe. Porque quando o meu processo começou, não foi imediato. E aí eu posso dizer que verdadeiramente uma transformação ainda maior aconteceu esse ano aqui. Começo do ano, quando nós passamos por uma dor muito grande de luto. Né? Quando o nosso pai faleceu. Agora no comecinho do ano, em fevereiro. E eu vou vir contar para vocês todos esses detalhes. Então, a Carol tá aí sim, colocou um monte de mãozinha pra cima. Eu tenho só mais 5 minutos e eu quero apenas recapitular aqui com você. Nós estamos falando hoje sobre como romper ciclos que se repetem. Existe um mecanismo que é instalado em nós aí, através dos traumas aprendidos, através dos padrões familiares, através de crenças emocionais. E aí esse ciclo, ele funciona como? Vem um gatilho que dispara dor, aí você sente aquela emoção antiga que te doeu tanto um dia e você imediatamente reage. Você tem uma reação que não é muito legal, ou você ataca, ou você foge, ou você paralisa, ou você xinga, ou você briga, ou você grita, não sei. E a consequência dessa reação reforça o ciclo. Vai voltando e vai voltando, até o dia que você decide, que você entende a importância de fazer aí alguns movimentos para que esse ciclo se rompa. Movimento 1, reconhecer que isso é um padrão, que isso está repetindo. Se está repetindo, está repetindo, é um padrão. É uma trilha aí que ficou e se tornou um padrão. Então, faça o movimento 1, reconheça, identifique. Movimento 2, nomeie, dê nome para os seus sentimentos. Eu sinto isso quando acontece isso. Movimento 3, comece a responder diferente. Não vou mais gritar, espernear, fugir, paralisar, não. As minhas reações vão ser diferentes a partir de agora, a partir desse entendimento. E aí sim, o ciclo vai começar a quebrar, a romper. Acredite,
O maior interessado que você viva essa transformação é o seu Criador, é o nosso Criador. Eu não tenho dúvida de que tem muitas coisas lindas para a gente viver ainda. E aí eu quero finalizar, né, como todos os dias tem sido, dizendo que o treinamento Reacenda a Sua Essência está aí, justamente para ajudar você que ainda não conseguiu entender tudo isso que a gente está falando. Lá você vai entender. Dia 14 de dezembro. Tá chegando, sem ser esse domingo próximo. Um domingo que você vai dedicar inteiro para você viver uma experiência transformadora. Eu tenho escutado das pessoas que estiveram na turma 2 que realmente foi um divisor de águas. Eu tenho escutado ainda, eu tenho recebido mensagens ainda de pessoas que estão ainda sentindo reverberar tudo que viveram dia 18 de outubro. Algumas delas estarão com a gente de novo no dia 14. E eu quero que você se encha de coragem, de vontade, de desejo agora. E quando terminar essa live, vai lá na minha bio, clica no link, reacenda a sua essência e você vai fazer parte da turma 3, a última desse ano, e nós vamos fechar com chave de ouro esse ano de 2025, fazendo essa entrega para que você olhe para dentro e de verdade se permita viver uma transformação de dentro para fora, porque quando você muda aqui dentro, as coisas aqui fora ao seu redor vão mudar. Quando você se dispõe e quando você permite que toda essa transformação comece a acontecer, você vai ter uma ajuda toda especial, nossa, minha e da minha irmã, que somos as treinadoras, mas a ajuda mais poderosa, que é do seu Criador, que é do nosso Criador. Então vem comigo, vem com a gente, vamos junto, dia 14 de dezembro, reacender a nossa essência. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, todos os seus sonhos e projetos. E amanhã, ao meio-dia, estarei aqui novamente falando sobre um outro tema incrível que é o peso invisível. Vem com a gente amanhã, tá bom? Um beijo. Tchau, pessoal. 12:30.